Bom dia, pessoal. Tudo certo aí com vocês aí? Por aqui tudo bom. Uma luta aqui numa estrada aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero dar uma dica aqui pro pessoal que tá começando a respeito de tombamento de roda, articulação de moto niveladora. Já peço aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like aí, seu gostei aí, para dar uma fortalecida aí e ajudar o nosso canal a tá crescendo aí. Então aqui, pessoal, ó, tô fazendo uma... Vocês estão vendo aí na frente da máquina, eu dei um corte aqui no lado esquerdo. E essa estrada aqui a gente tentou levantar ela na enxada, só que tava muito seco, então não consegui cortar e ficar um material bom. Então o que eu tô fazendo? Tô tirando esse material aí, ó, esse material aqui, e dar uma misturada nessa areia aqui, que não é um material tão dos piores. Mas o foco do nosso vídeo é explicar pro pessoal aí que tá iniciando na carreira aí com moto niveladora, a respeito aí de tombamento de roda, né? A parte dianteira aí da máquina, e também articulação e ângulo de lâmina, né? O pessoal tá aí entendendo aí como que funciona. Então só vou estar trazendo esse material pra cá, que a gente vai misturar eles, né? E logo após, formando uma leira aí, eu vou estar dando uma dica aí pro pessoal. Então aqui, pessoal, ó, às vezes tem uma visão aí, né, visão primária que o operador recebe, que é o seguinte: tombou a lâmina para esse sentido aqui, é tombar a dianteira também, mas não é bem assim. Vai da necessidade do equipamento, né? Vai do nível do solo que a gente está cortando, vai depender do tipo de material que a gente está cortando, qual que é o ângulo da lâmina que a gente está cortando, que a gente vai ter que usar ali a articulação. Então eu vou cortando aqui, explicando para vocês, espero que vocês entendam aí. Então ali, ó, vocês veem que eu não tô cortando material, só tô espalhando essa leira em cima desse material aí, que o objetivo é tá batendo ele aí, misturando junto aí, né? Então se eu tivesse cortando com esse lado aqui, ó, lado direito da máquina, né, o lado direito da lâmina ali, eu teria que tombar a roda ali, firmando o lado direito, né, para ela não ir pro lado direito. Então tombaria ela pro lado esquerdo ali, para ela firmar a frente da máquina. Por quê? O tombamento de roda ali não é nada mais, nada menos do que o equilíbrio da máquina. Ela que faz o equilíbrio da máquina. Então não é porque eu estou cortando para o lado direito que eu tenho que tombar para o lado esquerdo. Não é bem por aí. Por quê, pessoal? Se eu fazer esse ataque desse canto de lâmina aí, forçado, a máquina vai querer sair ali para o lado direito. Só que às vezes acontece o seguinte: eu estou cortando aqui para o lado esquerdo. Se eu estiver cortando para o lado esquerdo, vocês concordam comigo que a máquina vai querer fazer isso daqui, ó? Porque nessa posição que está a lâmina aqui, cortando para o lado esquerdo, o peso da máquina vai estar todo aqui, ó. Então automaticamente a máquina vai querer jogar a frente para lá. Então vocês vão ver que o ângulo da lâmina tá o mesmo, ó. Tá o mesmo ângulo. Mas porém, o tombamento de roda eu tenho que inverter ele aqui de acordo com a necessidade do corte aqui, ó. Então eu tombo ela para cá, nesse sentido, para a direita. Lembrando que eu estou cortando esquerda, mas porém com a descarga. Então eu tenho que fazer ao contrário, jogar a direita ali, ó, que eu vou equilibrar a máquina para ela não jogar a frente para a esquerda. Então tudo é um macete que assim, cada serviço vai pedir para fazer. Então retornando aqui, ó, a gente tá só espalhando aqui, então não tem necessidade de estar tombando roda. Então é o equilíbrio da máquina, porque às vezes a gente tomba sem necessidade, a gente vai estar só forçando o equipamento, né? Então
não tem necessidade, então tá equilibrado ali, ó. Ela tá só espalhando maleira, tá dessa forma aí, ó. Se eu forçar o corte, eu precisar cortar um pouco mais de material, vai ser visto ali que a máquina começa a sair para a direita. Então a gente vem aqui no tombamento, né? Vem aqui no tombamento e faz uma concordância aí, né? De acordo com o que ela tá saindo, você vai regulando ali. Então você faz uma regulagem ali, né? E se for necessário, por exemplo, tô cortando aqui, ó, do lado direito, né? A roda tá toda tombada pro lado esquerdo. De repente eu preciso inverter no mesmo corte, largar de cortar pro lado direito e cortar aqui pro lado esquerdo, ó. Vai pesar pro lado esquerdo. A máquina vai querer, nessa posição aqui, ela vai favorecer puxar mais pro lado esquerdo. Então automaticamente eu já cerco ela aqui, ó. Certo? Então não é assim uma regra, tô cortando pro lado direito, vira pro lado esquerdo. Não vai bem por isso aí, porque não é. Não adianta, porque você vai sofrer na sua operação, não vai ter bons resultados aí, né? Porque não é bem esse o caminho. É o equilíbrio da máquina. Então você tem que sentir qual que é a necessidade da máquina, né? Notar ali que ela tá querendo pender para tal lado e você já fazer a correção aí com o tombamento de roda. Já numa outra situação aqui, pessoal, deixei de propósito aqui, ó, a lâmina nesse ângulo para ela encher de propósito aí pra gente falar sobre a articulação central dela ali. Então digamos que aqui esse ângulo da lâmina aqui estivesse bem próximo do pneu ali, ó, eu não teria mais como inverter essa lâmina para descarregar mais material. Digamos que ela tivesse ali, ó, super carregada, e eu não teria mais como jogar aqui, ó, porque se eu jogasse para lá de baixo da máquina, não ia ficar na posição que eu preciso do material. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Digamos que eu tô com a lâmina aqui super carregada aqui, ó, e eu vou ter que dar uma ajuda para o equipamento através da articulação central ali, ó. Então o que eu vou fazer? Vou esperar ela tá enchendo um pouco mais ali para mim explicar para vocês verem que a articulação também ajuda o material a correr da lâmina da máquina e alivia a operação do equipamento. Ela vai estar articulada, ela vai estar andando normalmente, só que ela vai mudar o ângulo da lâmina automaticamente, né? Esperar ela encher ali de volta. É pouco material aqui para vocês entenderem. Observando aqui debaixo da mesa dela, vocês veem que está um acúmulo de material, que é devido à leira, né? Então ela tá fazendo um acúmulo de material. Eu não vou mexer no ângulo da lâmina, vou mexer somente na articulação, e vocês vão ver que a máquina vai começar a descarregar mais material, ó. Eu só mexi na articulação, ó, não mexi no ângulo da lâmina. Vocês veem ali, ó, a traseira da máquina está aqui, ó, né? Então se vocês observarem aí, ó, cadê o material? Certo? Ó, não tem material nenhum ali mais, ó. Ó, descarregou totalmente o material. Ó, eu vou fazer essa operação mais um pouco aqui para vocês acompanharem. Mas vocês vão ver aí que o material ele corre, ó, somente na posição de articulação central. E vocês observarem a frente da máquina, ela tá reta aqui, né? A frente da máquina tá aqui, ó, só que a direção tá aqui. Então automaticamente esse material aqui, ó, já corre na lâmina. Olha lá para vocês verem. Vocês veem aí que a quantidade de material que tá sendo descarregada ali, ó. Eu não mudei a posição da lâmina. Você pode ver aí que o pneu tá aparentando, tá mais próximo aí, porque a máquina fechou a articulação. Mas a lâmina tá no mesmo ângulo, né? Vou estar voltando aqui a articulação central, ó. Vocês vão ver que a máquina vai alinhar de volta, ó. Ela vai voltar com o pneu lá olha lá, ó, automático, ó, né? Ainda vou fechar toda a articulação dela, ó. Fechei toda a articulação. Vocês já começam a ver que começou já a juntar material, ó. Então isso aí é mais um recurso que a máquina tem para oferecer. Não é só mesmo pegar aqui, tombar a roda ou girar o círculo
você tem que usar de acordo com o que é necessário, né? Às vezes você tem que favorecer a descarga, às vezes você tem que tirar a traseira da máquina, porque às vezes a traseira está num barranco, está num local meio arriscado, então você tira o peso da máquina para dentro da praça. Tira a traseira dela lá para dentro da praça, vai deixar a frente, que é mais leve aqui. E você muda só mesmo aqui a posição da lâmina. Você vai puxar com a lâmina numa posição, a frente mais leve tá ali, digamos que ali fosse um buraco fundo ali, uma valeta. Então você coloca o peso da máquina aqui, ó. A traseira dela vem aqui, ó. E a frente, que é mais leve, fica lá, e você usa o ângulo da lâmina e o ângulo do círculo para pegar o material na beirada do barranco lá. E assim você não coloca você em risco e nem mesmo o equipamento. Então é só para vocês entenderem, pessoal, que tombamento de roda é concordância aí. Tombamento de roda, posição de círculo, posição da mesa e articulação tem que estar sempre trabalhando juntos. Às vezes não adianta só tombar a roda, às vezes a máquina mesmo assim tá tombado, mas ela tá saindo fora. Então o que você faz? Você vai lá, dá um grau ali na lâmina ali, ou no círculo, né, na mesa ali, a máquina já estabiliza. E às vezes não, às vezes tem que usar articulação. Então é os três conjuntos aí que tem que tá andando junto aí para a operação sair bem tranquila aí, né, para você não sofrer tanto, né? Então um exemplo aqui, ó, se a gente, essa leira aqui, ó, tá afogando, eu preciso limpar ela aqui no pé da cana aqui, ó. Se a lâmina tá toda fechada aí para descarregar e não tá descarregando, tombamento de roda você ajuda a trazer esse material, e até mesmo na articulação central ali, ó, posição da mesa, né? Se vocês forem observar aqui, ó, eu vou levar a mesa para lá, ó. Você vê que a lâmina automaticamente ela fecha lá, ó. Ela fecha sozinha, né? Se eu trazer muito para cá, ela abre, ó. Então eu tenho recurso aqui, eu posso tá usando a mesa, né? Girei totalmente a lâmina e não tá dando certo, ainda tá faltando recurso ainda. Eu desloco um pouco a mesa, independente do lado aí que eu tô dizendo, né? Pode ser o lado que tá tendo aí a necessidade. Aí você tira a mesa para um lado, ela vai abrir, né? Ela vai, digamos que ela vai empelotar mais o material. Aí você tem ângulo para você, igual um exemplo que eu vou dar aqui, ó. Ó, ela abriu lá, ó, o tanto que ela abriu lá, ó. Então eu tenho mais um recurso aqui, ó. Olha lá, para deixar onde ela tava. Se eu trazer ela de volta aqui, ó, vocês veem que ela vai chegar mais próximo do pneu, ó. Então aí eu posso usar mais aqui, ó, né, nessa posição que vocês estão vendo aí, ó. Então a gente tem que concordar a mesa, tombamento de roda, posição de círculo, articulação central e também a parte ali da sela, né? A sela também, cada furo daquilo ali, a gente consegue ter ângulos diferentes aí da posição da lâmina aí, né? E da sela, então do círculo. Então a sela também ajuda na operação que a gente tá fazendo aí. Estamos de volta aqui, pessoal. Eu tive que atender ali um pessoal ali e acabei saindo aqui do vídeo. Mas aí o objetivo é mostrar aí pro pessoal, né, que tá iniciando na carreira aí, que a moto niveladora ela tem inúmeras posições aí, né? Não é uma coisa engessada. É de acordo com o que você precisa, né? O próprio trabalho ali no seu dia a dia, ele vai te ensinando a trabalhar, né? Então a própria articulação central é um recurso, né? Tanto direito, tanto esquerdo, né? A mesa, o círculo, tombamento de direção ali, tombamento de roda ali, ali também a posição do ângulo, né, da lâmina ali também, né, da posição de corte do ângulo ali, tombamento da lâmina ali é um recurso, né, deslocamento da lâmina ali também é outro recurso.
Então, no nosso dia a dia, vai ter sempre ali uma necessidade. Então não adianta a gente falar aquela operação ali é essa aqui, né? Eu vou cortar pro lado direito e tomba a roda pro lado esquerdo e tá tudo certo. Não, não é, né? Porque às vezes para você achar um nível de corte de um terreno, você coloca ali a lâmina numa posição que você tá acreditando que ali já está em nível, né? Então ali é a sua base. Você vai tirar a sua base daquele corte ali, né? Daquele nível que está a lâmina ali. Um exemplo que eu dou aqui, digamos que ali onde eu estou cortando agora, ó, esteja certo. Ali eu não posso cortar e nem deixar para cima. Então eu vou só nivelar ali a lâmina ali, e os defeitos serão tirados do meio da lâmina, né? Do centro da lâmina aqui, ó, para o lado esquerdo ou para o lado direito, depende da posição que a gente esteja, né? Então aí pode ser que esse lado aqui, com a lâmina nesse ângulo aqui, ó, ela tá aliviada esse aqui, né? E às vezes o terreno tá fora de padrão, ela vai estar corrigindo e cortando para esse lado aqui, ó. Então a gente já não pode mais articular a direção dela naquele sentido ali, ó. A gente vai ter que inverter, né? Fazer o contrário, porque vai forçar o lado esquerdo da máquina. Com certeza a máquina vai querer girar no ângulo ali de 360, né? Então a gente faz o que? Tomba a roda ao contrário. Então a máquina está cortando para o lado esquerdo e a roda tombada para o lado direito, né? Porque ela tá segurando aqui a frente da máquina, né? Então às vezes é necessário a gente fazer esses ajustes aí na nossa operação, né? Às vezes num corte desse aí que vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui, para quem é leigo, para quem nunca trabalhou, nunca operou uma máquina, acredita que é só fazer isso, mas não é, né? Às vezes tem situação que eu tenho que fechar um pouquinho o corte, eu tenho que abrir um pouco porque está descarregando um pouco. Às vezes eu tenho que abaixar um pouco esse outro lado porque está querendo encavalar a máquina. Então é tudo uma sessão aí de operação realmente, né? Não tem como engessar ali e falar, não, eu vou fazer desse jeito, né? Porque às vezes não vai dar certo, você vai sofrer, seu serviço não vai ficar bacana, não vai render, né? Então é isso aí, pessoal, só dando uma passada aí, né? Dando uma dica aí pro pessoal que está começando e deixar aí que é o serviço que ensina, né? É o serviço que ensina, não sou eu, não tô dizendo aqui que eu sou dono da verdade, né? Cada operador tem uma maneira de trabalhar, né? Mas é o que eu digo, cada serviço vai te dizer o que você tem que fazer. Não adianta você ir lá com a operação engessada no serviço lá, que às vezes ele não é aquilo ali que ele quer. E aí vai judiar de você e do equipamento aí. Tá aí, pessoal, praticamente já finalizado aqui. Misturei o material, né? Coloquei aí a parte da areia misturada aí com essa terra mais mista, né? Agora eu só vou trazendo essa leirinha aqui, ó. Vou jogar ela aí dentro aí, fechar aquele barranquinho ali, zerar aquele outro ali, fazer a saidinha d'água e zerou. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, curte, compartilha. Lembrando vocês aí que o intuito do canal é ajudar as pessoas aí que tá iniciando na carreira, né? Não é que a gente saiba fazer, mas sim passar um pouco do conhecimento da gente aí para quem tá necessitado, né? Então é isso aí, pessoal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa essa força pra gente aí e vamos trabalhando, beleza? É isso aí, meu povo, um abraço, até o próximo vídeo.